você? Hoje eu decidi fazer mais um tutorial inspirado no Halloween e esse é bem facinho e vamos lá começar. Você vai pegar a base mais clara que você tiver ou o corretivo mais claro que você tiver, super fácil de fazer. Eu espalhei um pouquinho com o pincel porque esse é mais cremosa, né? Ele é mais densa essa base que eu tenho. E depois eu fui espalhando com a esponjinha para o pescoço, para não ficar assim com um efeito muito estranho, né? E depois a gente vai fazer as duas mordidinhas da vampira e do vampiro. Então é importante você arrastar para o pescoço. Depois que você passou toda essa base, é importante você selar, porque ninguém quer ninguém derretendo aí na festa, né? Então sela tudo com o pó mais clarinho que você tiver. Eu peguei esse pó 06 da Vult, ele é um pó bem marronzinho. E aí eu gosto bastante dele para dar esse fundo no meu olho, tá? Se você não quiser fazer isso, não precisa, mas eu gosto de fazer porque aí já tem uma mistura de cores. Então eu dei um fundo todo no meu olho. E depois eu peguei uma sombra roxinha, essa da paletinha da Catherine Hill. E aí eu fui aplicando, gente. Apliquei, levei pro canto interno, pro canto externo. Fui aplicando também, mas sem muito detalhe, gente. Não precisa se apegar a detalhe, porque maquiagem de Halloween não precisa ter aquela perfeição, né? Eu só esfumei até que bastantinho pra ficar um pouco mais bonitinho, mas não necessariamente você precisa esfumar pra tirar toda a marcação, porque não tem problema nenhum. Depois eu peguei um preto e apliquei no cantinho externo e subi um pouco pro côncavo e fui levando até a parte interna do olho, o cantinho interno do olho, só para dar um pouquinho mais de profundidade, mas também assim sem fazer muito detalhado. Peguei a sombrinha roxa de novo e apliquei na parte de baixo dos olhos, para fazer um encontro com a parte de cima, né? Para poder fechar a maquiagem e ficar esse olho assim mais redondinho. E aí eu arrastei um pouquinho para baixo para ficar um pouco borrado. Peguei uma sombrinha, esse é um cinza bem fechado. Ele é um marrom com fundo cinza, né? Não é um cinza, um marrom com fundo cinza. E aí, para marcar bem a minha sobrancelha, eu deixei ela bem marcada, fiz bem mais escura do que normalmente eu faço, só para ficar bem marcadinho. E aí eu peguei o roxinho que eu usei também no olho, fiz o contorno do rosto todo com esse roxo, só que depois eu peguei um pouco de sombrinha preta e escureci toda essa parte que eu fiz de contorno, para ficar um pouco assim mais de profundidade, tá vendo, ó? Coloquei um pouquinho de preto, coisa pouca, para fazer essa parte do contorno, mas só para ficar um pouco mais fundo o rosto mesmo, não precisa ficar tudo preto. Decidi fazer um delineado rente aos cílios, um pouquinho mais grosso, porque o meu permite, mas só para dar um pouquinho mais de profundidade no olho, tá? Se você não quiser fazer, não precisa também. Se achar muito difícil, não precisa fazer. Eu só fiz para ficar, assim, dar mais profundidade ao olho e o olho ficar mais escuro. E aproveitei que o pincel estava sujinho de delineador e passei na parte de baixo. Mas depois eu acabei completando toda essa parte com um lápis bem maciozinho e eu usei o da Vult. E aí eu passei toda na linha d'água e deixei borrar um pouquinho embaixo. E eu voltei com a sombrinha roxa para fazer o acabamento e deixar todo o olho roxo. Canetinha maravilhosa da Max Love, que ela tem a pontinha bem fininha, pra fazer aquelas veinhas, sabe, do vampiro, quando ele vai se transformar. Eu acho que eu tô assistindo muito vampiro, gente. Tô gamada nos vampiros. E eu fiz todos os risquinhos e depois eu peguei a mesma sombrinha roxa e fui passando por cima desses risquinhos, só pra dar um tom de mais vermelhinho, assim, né, como se tivesse mostrando sangue na hora da transformação. E peguei o pincelzinho sujo mesmo do olho e fiz o contorno no nariz, porque normalmente vampiro tem o rosto bem contornadinho. Peguei um batom bem vermelho e aí passei esse batom líquido, tá? Esse é o Pandora da Pausa para Feministas. Eu amo esse batom, além dele ter uma qualidade boa, ele é super pigmentado. E aí eu apliquei toda a boca e depois eu peguei um pincelzinho fininho e fui fazer o sangue escorrendo. Aí fiz o sangue escorrendo de um lado, sujei também um pouquinho a boca do outro lado. Só que para ficar um pouquinho mais escuro esse manchadinho, eu peguei um pouco de sombrinha preta,
com o pincelzinho sujo e apliquei por cima desse sangue, né, imitação de sangue, e também no centro dos lábios, assim, para ficar um pouco mais escuro. E eu gostei bastante desse resultado, viu, gente? E aí, como não podia faltar, eu fiz as 2 mordidinhas do vampiro, também com a canetinha. Apliquei com um pincelzinho sujo de batom para ficar vermelhinho e depois eu apliquei o roxinho, assim, pra mostrar que tá necrosando já, né? E aí eu fiz uns risquinhos e depois esfumei com o pincelzinho sujinho. E aí, é esse o resultado, gente. Apliquei uns cílios bem dramático e ficou desse jeito. Espero que vocês gostem.